Neste episódio de Mythbusters, Jamie e Adam testam os limites de um naufrágio. Cara, esse barulho é assustador. Para testar o mito que se o seu carro cair na água... Ah, meu Deus, tá entrando água pelo para-brisa. Dá pra sentir a pressão. É morte certa ou há um jeito de escapar? Foi uma loucura! Escapar de um carro afundando. Alguma coisa me diz que isso envolve um carro e água. Surpreendentemente, você está certo. Eu quero testar esse mito desde que a gente começou o programa. O mito diz que se você está num carro e ele cai de uma ponte direto na água e ele começa a afundar, o mito diz que você não consegue abrir a porta até que a cabine do carro se encha de água. Só depois você consegue abrir a porta e escapar. Pelo jeito, você não teria muito tempo para escapar. É exatamente isso que queremos descobrir. Mas parece um pesadelo. Coisas de dublês de cinema. Mas esse tipo de mergulho é uma grande ameaça à nossa vida. Se você estiver em um carro que mergulhou na água, é possível escapar ou seu destino será um enterro debaixo d'água? O mito diz que se você estiver dentro de um carro afundando, precisa esperar até que ele se encha de água para equilibrar a pressão antes que seja possível abrir a porta e voltar à superfície. Bom, eu acho que o plano para esse mito é muito óbvio. Precisamos de um carro, vamos colocá-lo na água, com a gente dentro e afundar para ver. Eu sempre sonhei em ser o cara no volante. Tente deixar eu ir dentro. Você pode ir dentro do carro. Legal! Adam, antes você do que eu. Mas antes de molhar os pés, primeiro ele faz um teste de pressão em pequena escala. Ele enche um tanque cilindro de 1 metro com água. É uma interessante e flexível invenção improvisada que faz total sentido para ele. Aqui na direita tem uma caixa que representa o meu carro. E como um carro vai permitir a entrada da água mais devagar, vai penetrar pelos inúmeros cantos de entradas. E quando observarem isso acontecer, espero que essa máquina demonstre que a pressão é maior aqui neste tambor que está em água aberta do que neste tambor que está dentro do carro. Adam coloca um pequeno pedaço de plástico solto dentro da caixa para representar a porta do carro. Pronto? Tô. Cada 30 centímetros de água equivale a meia libra de pressão. No mundo real, seria algo entre 450 e 900 quilos de pressão em cima da porta. Esta é a pressão dentro do carro, esta é a pressão fora do carro. Você está dentro do carro, tentando abrir a porta, mas não consegue porque a pressão de fora é maior do que a pressão de dentro. Diferença de pressão. Está dando certo. Ocorre uma diferença de pressão porque a água exerce mais pressão que o ar. Quando um carro afunda, a água pressiona a porta mantendo-a fechada. Quando a cabine se enche de água, a pressão interna se iguala à pressão externa. Apenas neste momento a porta pode ser aberta. Depois de aumentar a pressão, as duas marcas finalmente se encontram. Vejam a porta, vejam a porta. E a porta sai. Teste perfeito. Para testar essa teoria em condições reais, a ideia é suspender o carro usando um guindaste. Adam vai ser o motorista preso ao volante, enquanto Jamie fica atrás com um cilindro de ar. Depois, o carro será afundado em águas profundas com mergulhadores profissionais, supervisionando toda a operação. No classificado de veículos, Jamie encontrou um sedã americano clássico com vidros elétricos e funcionando. Nunca mais vai ligar de novo. Hora de arrancar o motor. A primeira coisa a fazer é retirar o motor do carro, porque o óleo, os fluidos podem contaminar a água. Isso seria um problema. Primeiro, Jamie remove as soldas que seguram o motor. Colocando a segurança na frente do estilo, Jamie trabalha sem a sua boina. Depois, prende uma corrente ao motor que é presa a uma empilhadeira. Hora de um puxãozinho de leve. Pelo jeito, o motor não quer sair. Tá preso. Talvez o motor precise ser persuadido. Qual é o problema? Nunca viram um cara tirar um motor com um machado? Seu oponente se machucou e começou a vazar. Tá saindo. Depois de uma longa batalha, o motor finalmente sucumbe. Jamie sai vitorioso, mas a excitação da vitória pesou na consciência.
Eu tive que tirar o motor do carro para deixar tudo bem limpinho. E foi isso que eu fiz. Bom, aí está o problema. Com o motor fora do carro, é preciso colocar o peso equivalente de volta. Esses pesos são o substituto do motor. Nós precisamos simular o peso equivalente do motor, porque o carro pode afundar de uma maneira diferente sem o peso. São colocados 320 quilos dentro do espaço vazio. Este é o motor futurista do Jamie movido a hidrogênio. Depois de colocada a carga, é hora de fazer como Keith Moon e jogar o carro na piscina. Para realizar o experimento, uma escola da cidade de Moraga gentilmente nos ofereceu seu centro aquático. Chegou a hora. Essa é a piscina da escola, onde nós vamos afundar o nosso carro. Ela tem 4 metros de profundidade, o suficiente para realizarmos o nosso teste. Tem água quente. Vai ser demais. O compartimento do motor foi limpo com vapor para retirar quaisquer traços de óleo e graxa que sujariam a água. Cadê o motor? Eles prendem correntes embaixo, em cima e por dentro da carroceria. Isso. E ligam as correntes a um gancho suspenso no guindaste. Esse carro não tem condições de andar, mas pelo menos pode voar. Não gira muito rápido. Pode deixar. Não vai conseguir segurar. Isso mesmo. Eles estacionam ao lado da piscina. Perfeito. Depois, a equipe monta câmeras submarinas dentro e fora do carro para uma visão de camarote do que vai acontecer lá embaixo. Apesar de o seu grande entusiasmo, Adam tem uma pergunta picante para o mergulhador profissional, Sean. Então, Sean, eu vou ficar no volante, ele vai começar a encher de água, eu vou prender o fôlego, mas quando ficar sem ar, qual a minha salvação? A sua salvação está sentada no banco do passageiro ao seu lado. Isso, 1000 litros de ar esperando por você com uma mangueira de 1,5 metro. Lembre-se de esvaziá-lo. E respire normalmente. Já está Vai ser funcionando. sua salvação lá Tudo embaixo, bem. está prontinho. E o Jamie vai sentado aí atrás, com o regulador à mão, pronto se eu precisar. Correto. Jamie não vai junto só para sair na foto. Ele é um Dive Master certificado com 30 anos de experiência e mais de 3.000 mergulhos em seu cartel. Eu vou ficar sentado, relaxando, esperando que o Adam tenha um ataque. Eu vou estar esperando com o regulador. Mas para evitar que entre ar extra no carro, Jamie vai usar um rebreather em vez de um cilindro convencional. Os rebreathers reciclam o ar expelido, então não geram bolha. Um sistema de circuito fechado no melhor estilo 007. Adam está começando a ficar preocupado. Bom, eu estou um pouco assustado porque eu vou ter que me segurar contra o painel do carro. Eu vou ficar com a cara contra o para-brisa dele. Eu não levei isso em conta. Vai ser mais difícil para me manter focado e calmo. Chegou a hora. Os mergulhadores se posicionam. E Jamie tem um último conselho para o motorista. Adam, só quero dizer uma coisa. O quê? Não urine na piscina, porque eu vou estar bem atrás de você. Hora de o Adam começar o passeio mais arriscado de sua vida. Tá pronto? Tudo pronto. Você sabia que no ano passado a Associação Automobilística estimou que 11 mil carros saíram da estrada e caíram na água e o resultado desses acidentes foi 300 mortes? Minha nossa, foram muitas mortes. É. Eu achava que era um acidente bizarro. Aparentemente é um acidente muito comum. Talvez a gente consiga prender a atenção das pessoas em casa em relação ao perigo. A melhor forma de prender a atenção é ser erguido dentro de um carro bem alto e mergulhar dentro de uma piscina. Lembrem-se, quando Adam chegar aos 4 metros, não vai usar nenhum equipamento de mergulho. Os paramédicos estão em alerta e Adam tem seu plano de fuga esquematizado. Bom, eu vou começar a tentar abrir a porta quando a água estiver cobrindo o vidro. Se o mito for verdadeiro, eu não vou conseguir abrir a porta até que o nível d'água dentro da cabine chegue ao mesmo ponto. Respire fundo, Adam, respire fundo. É tarde demais para pisar nos freios. Não poderia parar agora nem se quisesse. Conforme a água sobe, Adam sente o sintoma do náufrago. Essa não. As correntes ficam frouxas. O carro afunda sozinho.
O falso motor de 320 quilos faz o bico do carro afundar primeiro, exatamente como seria em uma situação real. A água está nas minhas pernas agora. Muito bem. A alma está chegando na cintura. Agora estou vendo a água subindo. Ah, meu Deus, está entrando água pelo para-brisa. Dá para sentir a pressão. Muito bem, vou dar as últimas respiradas. Adam nunca fica tão quieto. O que está acontecendo lá dentro? A água entra por todas as fendas do carro e agora Adam está completamente submerso. Ele prende a respiração, puxa a maçaneta, coloca todo o seu peso contra a porta, mas nada acontece. Uma hora não consegue mais prender o fôlego e pede para Jamie lhe dar um regulador. Quando a pressão se iguala, ele abre a porta e nada até a superfície. Mas era tarde demais. Foi uma loucura! Não tinha como abrir a porta. Eu morri. Vamos deixar isso bem claro. Isso desanima um pouco o ambiente. Do momento em que a água chegou em seus joelhos até sair da piscina, foi preciso 1 minuto e 51 segundos. É tempo demais quando se está afogando. Mesmo o carro descendo na vertical, não deu para sentir porque a cabine estava cheia d'água naquela hora. Eu fiquei flutuando. Eu prendi a respiração, não sei, acho que por uns 30 segundos, tentando abrir a porta. Eu usei as pernas pressionando a porta do outro lado. Bom, você morreu. Eu morri. O ponto de vista do Jamie foi mais assustador. Eu fiquei assustado olhando o Adam se afogar. Ele parecia um maluco com a porta. Ele consumiu muito oxigênio e não demorou muito para ficar sem ar. Ninguém gostaria de estar dentro de um carro afundando. É assustador. O importante é que Adam ficou sem ar antes de conseguir abrir a porta. O mito está confirmado. Eu não consegui abrir a porta até que o carro ficasse cheio de água por um tempo. Você se esforçou ao máximo, mas não conseguiu fazer nada com a porta do carro até que o carro ficasse nivelado. Foi o momento em que conseguiu abrir a porta. Foi. E demorou um bom tempo. Diferença de pressão não é brincadeira.